Para você que nos acompanha em todas as plataformas de O Tempo, eu sou Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo aqui em Brasília, e eu estou conectada hoje com o Estúdio em Minas, onde está o nosso repórter Gabriel Ferreira Borges, que acompanha diariamente aí o desenrolar dos assuntos, tanto do governo de Minas quanto da Assembleia do Estado. Olá, Gabriel. Olá, Fran, um abraço para você, um abraço também para os nossos espectadores e leitores aqui do Tempo, e também um abraço já ao nosso convidado, e já agradeço de antemão a você pelo convite, Fran. Vamos lá, você já adiantou, né? Hoje a gente só vai ter o prazer de conversar com o governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, que vai falar sobre a dívida de Minas, que ganhou um novo capítulo nesta terça-feira. Olá, governador, obrigada, né, por conversar com a gente. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Fran. Boa tarde, Gabriel. Um prazer estar aí com vocês nesse momento tão decisivo, tão importante para o nosso estado. Pois é, governador, e para a gente começar, né, após 8 meses aí de intensas negociações, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou na manhã de terça um projeto aí de renegociação da dívida dos estados com a União. Durante a coletiva de imprensa, ele já adiantou que não tem um consenso aí fechado do texto, tanto com os governadores como também com o Ministério da Fazenda, né? Só que ele falou, por exemplo, que a proposta apresentada por ele é melhor do que do regime de recuperação fiscal que já está colocado na mesa, né? E aí, governador, eu pergunto, porque na semana passada o senhor esteve aqui em Brasília, disse que esse texto ainda não era suficiente para resolver a questão do estado de Minas Gerais. Alguma coisa mudou desse texto que foi protocolado hoje por Rodrigo Pacheco? Fran, primeiro, eu quero agradecer o empenho do presidente Rodrigo Pacheco. Ele tem sido um grande protagonista nessa questão. Ele sabe da gravidade da situação dos estados endividados, não só Minas Gerais, como os demais. E essa proposta apresentada hoje é uma proposta, no meu entender, melhor do que aquela que eu escutei a semana passada em Brasília. Essa proposta que foi apresentada hoje, caso o Estado venha a fazer cessão de ativos acima de 20% do valor da dívida e atenda aquilo que ainda vai ser regulamentado com investimentos na educação, na segurança pública e na infraestrutura, o Estado pode, em vez de pagar uma taxa IPCA mais 4%, reduzir essa taxa anual para IPCA mais 1%. E isso é um avanço extraordinário. Esses 3% a menos de IPCA mais 4 para IPCA mais 1, numa dívida de 160 bilhões de reais, que é o tamanho da dívida de Minas, é só você calcular 3%, você vai ver que dá 4 bilhões e 800 milhões de reais por ano a menos de desembolso. Então, é uma proposta satisfatória. A grande questão é o tempo. Por quê? Porque essa proposta vai ficar quanto tempo no Congresso para ser debatida, para ser aperfeiçoada, para ser votada? E depois, quanto tempo o Ministério da Fazenda vai levar para avaliar os ativos de Minas, para só então a cessão ser feita? Se isso tudo tivesse pronto, Fran, seria uma maravilha. O problema é que nós não temos condição de esperarmos esses meses que nós temos pela frente, a não ser que o Supremo Tribunal Federal venha a prorrogar a liminar que está lá e que vence dia 19. Então, já estamos protocolando um pedido de prorrogação. A AGU, que inicialmente falou para o professor Matheus, vice-governador, que também daria o aval, até agora não se manifestou, e seria importantíssimo essa prorrogação, porque se ela não for feita, só temos uma outra alternativa, que é qual? Votar na Assembleia Legislativa a adesão ao Plano de Recuperação Econômica, o RRF. Por quê?
porque se nós não tivermos essa adesão via legislativo, já que a judicial vai cair, nós vamos ter um desembolso somente ainda nesse mês de julho, antes do final do mês, de 6 bilhões de reais. Aí nós não vamos ter dinheiro para merenda, para medicamento, para folha. O Estado não tem condição de suportar esse pagamento e depois nós ainda vamos ter prestações mensais na casa de 700, 800 milhões por mês, o que vai agravar ainda mais a situação. Então, eu estou confiante que o Supremo entenda a gravidade da situação e faça essa prorrogação, para que nós tenhamos tempo do Congresso fazer as devidas melhorias nesse projeto e depois o Ministério da Fazenda também ter tempo de operacionalizar, porque assim que a lei ficar pronta, é que o Ministério da Fazenda vai poder vir aqui a Minas Gerais e fazer toda a avaliação dos ativos, se servem ou não para a União e assim por diante. Não sei se fui claro. Governador, em relação à AGU, antes mesmo de o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, protocolar o projeto hoje na casa, o vice-governador Matheus Simões, por exemplo, o secretário de governo Gustavo Valadares, quando eram questionados sobre a possibilidade de uma nova extensão do prazo, eles afirmavam que era necessário um fato novo em todo esse processo para que houvesse uma concordância tanto entre o Estado quanto a AGU para prorrogar esse prazo. Como o senhor disse, hoje o Estado está indo ao STF pedindo uma nova prorrogação e, coincidentemente, hoje também o presidente do Senado protocolou esse projeto. O senhor entende que a AGU poderia estar esperando só esse projeto chegar ao Senado e também entende que esse é um fato novo para que haja uma nova prorrogação? Ô Gabriel, eu entendo que sim, é um fato novo. Antes, o Estado ou aderia ao regime de recuperação fiscal via legislativo. Eu quero salientar aqui uma coisa muito importante. O Estado já fez essa adesão há cerca de 1 ano e meio. Há 1 ano e meio, Minas Gerais está no regime de recuperação fiscal. E tudo continua normal, diferentemente do que muitos falam, que o regime é o fim do mundo. Minas aderiu, só que pela via judicial. Como a via judicial tem data para acabar, nós temos agora de fazer a adesão via legislativa. Eu entendo que é um fato novo, é lógico que isso vai depender muito da interpretação do ministro, que estará analisando isso lá no Supremo, mas eu espero que essa gravidade da situação seja entendida. Caso não, nós não teremos outra opção a não ser votarmos esse regime aqui na Assembleia Legislativa em regime de urgência. E o nosso presidente Rodrigo Pacheco, ele foi extremamente sábio, porque o projeto dele, eu dei aqui uma lida, reza que no artigo 6º ele prevê que o Estado pode sair do regime de recuperação fiscal e migrar para esse novo PROPAG, que é o nome da proposta dele, naturalmente a qualquer momento. Então, parece que até já foi previsto essa situação, que é exatamente o caso de Minas Gerais e também de outros estados que já fizeram a adesão ao regime de recuperação fiscal. Agora, governador, o senhor fala, né, que tem esse prazo, então também não tem também essa resposta, essa indicação se o STF vai acolher ou não esse novo pedido, né? Então agora a ideia é colocar realmente em votação o regime de recuperação fiscal, né? Só que nos últimos meses a gente viu que os deputados eles não estavam dispostos realmente a aprovar isso, justamente por essas medidas duras relacionadas ao RRF. Queria saber, mudou alguma coisa de lá para cá? O senhor mesmo tem conversado com os deputados, entrado nessa articulação aí para que tenha essa espécie de plano B se esse projeto de Rodrigo Pacheco não for para frente, também se o STF não dá um outro indicativo de prorrogação do prazo? O regime de recuperação fiscal seria algo temporário, tipo um oxigênio que nós vamos usar para poder passar nesse período até o Congresso votar e ter esse projeto concluído, o Ministério da Fazenda ter
Minas Gerais com as formalidades necessárias concluídas. Então, o regime de recuperação fiscal, em vez de ser um destino, seria uma ponte que nós vamos atravessar. Então, nós temos de interpretar dessa maneira e vejo que fica muito mais degustável para a Assembleia do que a situação anterior, em que muita gente temia, do meu ponto de vista, desnecessariamente. Porque, como eu disse, o que mudou em Minas Gerais, Fran, nesses últimos 18 meses em que nós já estamos com o regime de recuperação fiscal em vigor? Acho que muitas pessoas não atentaram para isso ainda. Nós já estamos nesse regime há mais de um ano e a vida de ninguém piorou. Muito pelo contrário, ele tem sido fundamental para que haja medicamento na rede pública, ele tem sido fundamental para que a merenda escolar continue boa, ele tem sido fundamental para que um reajuste, mesmo que não foi aquele que muitos pretendiam, tivesse sido votado na Assembleia agora. Não fosse ele, em vez de pagar 3, 4 bilhões por ano, nós estaríamos pagando no regime ordinário, se não tivéssemos aderido, cerca de 18 bilhões por ano. E aí era salário atrasado, era falta de merenda escolar, era UBS fechada, como já aconteceu no passado. Então, nós temos de fazer escolhas. Eu sempre falo que se alguém está com uma doença grave, é melhor fazer a radioterapia, a quimioterapia, do que deixar o tumor crescer. E nós temos de ter coragem para enfrentarmos os problemas. Ficar fugindo dos problemas só vai fazer ele agravar. E para mim é muito bom saber que essa questão da dívida, que até um ano atrás, 2 anos, era quase que desconsiderada, esquecida aqui em Minas, foi colocada em cima da mesa e, mais uma vez, eu agradeço o presidente Rodrigo Pacheco que levantou a questão, porque desde o início do meu governo, da minha primeira gestão em 2019, nós enviamos para a Assembleia essa adesão e o tema foi praticamente desconsiderado. Parece que em Minas havia uma aversão a discutir uma doença grave, como se tudo tivesse normal. E cabe esse mérito aí ao Rodrigo de ter levantado essa questão, porque nós iríamos em pouco tempo, junto com outros estados, praticamente aqui ficar numa situação totalmente incontrolável, ingovernável. Agora, governador, mas você não acha que é um pouco perigoso assim acreditar que esse texto vai ser aprovado tanto no Senado quanto na Câmara, já que tem deputados que se colocam aí de modo contrário à federalização? E aí eu acrescento também, porque esse projeto ele estava sendo discutido desde novembro do ano passado, né? Agora a gente está em julho, ele foi apresentado, mas mesmo assim não tem um aval total aí do Ministério da Fazenda. Então o texto foi apresentado, mas ainda tem muitas arestas para serem resolvidas. Então, na verdade, isso também não dá mais estabilidade jurídica, uma também estabilidade econômica para o Estado lidar com as suas próprias contas, porque é contar também com algo que vai ser aprovado, mas que internamente no Congresso e no governo a gente não está vendo esse consenso todo, né? Sim, Fran. Eu saliento aqui que os estados que têm as maiores bancadas no Congresso têm o maior interesse de aprovar. Caso de São Paulo, que tem uma dívida maior do que a de Minas Gerais, o caso do Rio de Janeiro, o caso do Rio Grande do Sul, de Minas, de Goiás. Tenho certeza que outros estados, inclusive do Nordeste, que também têm dívida, têm o mesmo interesse. Existe, sim, essa possibilidade. Agora, talvez, Fran, precisa, vamos dizer, ter um incêndio para que algumas pessoas acordem. Né? Aqui em Minas Gerais nós tivemos um incêndio no passado. Governador? Funcionário público ficou sem receber, nós tivemos falta de medicamento, escola sem merenda. Talvez nós vamos precisar ter o caos novamente para que o Congresso, para que haja aí alguém que realmente dê a devida atenção. Nós temos feito aqui na minha gestão todo o esforço. Aqui não tem como você administrar se nós não tivermos um pagamento
menos intenso dessa dívida. É matematicamente impossível. Não tem como aqui nós cortarmos mais despesas para podermos viabilizar o pagamento desses 18 bilhões por ano. Então, é algo matemático, e com a matemática não tem como estar brigando. Governador, o senhor falou que já há algum tempo o Estado, apesar de não ter a homologação ainda da adesão ao regime, ele já vive sob os efeitos do regime. De acordo com o plano de recuperação fiscal que o Estado enviou para o Tesouro Nacional em maio do ano passado, algumas das previsões que o Estado fez justamente para pleitear essa homologação do presidente da República. E uma delas é da redução de benefícios fiscais. O senhor disse que o Estado já vive sob os efeitos do regime, só que no plano de recuperação enviado, o Estado ele prevê a redução de 20% dos benefícios fiscais, como determina o regime, apenas entre 2029 e 2032. Só que a própria lei ela diz que essa redução tem que ser nos 3 primeiros anos de adesão do Estado ao regime. Ou seja, assim, como o Estado já vive seu regime, o Estado pode mudar a rota e trazer a redução desses benefícios fiscais para esses próximos anos, até para equilibrar as contas? Gabriel, nós faremos aqui o que for necessário para viabilizarmos as finanças do Estado. A última coisa que eu quero como governador é repetir o que aconteceu em 2017 e 2018. Como eu disse, atraso no pagamento, falta de repasse para as prefeituras. Nós tivemos prefeituras em Minas que começaram a quebrar, que ficaram sem condição de pagar a folha de pagamento em dia. Uma situação catastrófica que desestruturou todo o Estado. Então, tudo que for necessário, que estiver dentro da lei, nós estaremos fazendo. Eu não tenho acesso aqui aos detalhes. Se for necessário reduzir alguma questão de incentivo fiscal, se ficar preso nessa questão, nós faremos sim. Nós temos é de manter as escolas funcionando com merenda boa, os hospitais com médicos, com medicamento e o funcionário público recebendo em dia. Isso é a prioridade. Outras questões têm de se ajustar a essas prioridades. Governador, só agora em relação ao regime de recuperação fiscal também, o senhor falou sobre a necessidade de aprová-lo na Assembleia por conta do prazo curto até o dia 20 de julho. O governo já trabalha com um cronograma, por exemplo, na Assembleia já se comenta que os deputados já vão sair para um recesso parlamentar nessa semana, na próxima quinta-feira. O governo já tem um cronograma de quando esse projeto, então, por conta do prazo, ele vai ser pautado na Assembleia, até lembrando que ele já está pronto para ser votado em primeiro turno? Sim, o presidente Tadeu, eu quero aqui também agradecê-lo. Ele tem sido um ator importantíssimo na condução de todo esse processo. Ele já esteve lá em Brasília diversas vezes, não sei se 9 vezes como eu, para tratar desse tema, mas ele sabe da gravidade. Então, a Assembleia, a mesa diretora já se preparou para que essa votação possa acontecer, até mesmo no momento de recesso legislativo, dependendo do desenrolar de todo esse processo que está caminhando, e ele sabe dessa gravidade. Então, conto com a mesa diretora da Assembleia nesse momento e também com os deputados. Se amanhã nós tivermos um caos aqui em Minas Gerais, eu vou deixar muito claro, eu fiz tudo da minha parte. Alguém é que não fez. Da minha parte, eu vou dormir com a minha consciência muito tranquila. Eu e a minha equipe aqui temos feito de tudo. Então, eu acho que seria algo extremamente triste você depender de alguns votos para poder manter o Estado funcionando naturalmente, com credibilidade, e alguém que acaba se omitindo ou votando contra, deixar nós retornarmos àquela situação de 2017 e 2018. E quero dizer uma coisa também, 90% dos prefeitos ou mais estão cientes dessa situação e querem que tudo seja feito para evitar aquele caos. Porque até por um motivo muito simples. Na minha porta, eu, governador do estado, ninguém bate. Mas quando falta medicamento, quando falta alguma coisa, a vida dos prefeitos vira um inferno. E nós temos de respeitar esses gestores
que estão muito expostos e na linha de frente com a população. E foram eles que sofreram quando nós tivemos a catástrofe aqui em Minas Gerais no passado. O governador estava no palácio dele, quietinho, e os prefeitos sendo bombardeados. Então, acho que nós temos de ter esse espírito cívico, essa vontade de fazer o que é correto, mesmo que gere desgaste. Pai e mãe têm desgaste com os filhos, não tem? Toda hora você tem de falar não para aquilo que os filhos querem, e nós temos de mostrar que para Minas ser viável, o caminho é esse. Governador, a gente já está finalizando, né, chegando ao fim da entrevista, mas só queria que o senhor tenha um prazo final para isso, que o senhor citou aí sobre a questão de faltar, se caso não encontrar uma saída, né? Então, depende da aprovação no Congresso, depende de uma aprovação do RRF na Assembleia, depende de um STF decidir prorrogar o prazo, pensando num pior cenário, infelizmente, porque ele também faz parte desse cálculo político, né? Qual que é o prazo que o governo está trabalhando de tudo isso para que esse 6 bi não chegue agora? Aí vai ter atraso mesmo no pagamento de servidores? Seria a partir de quando? Vocês já estão calculando isso? É muito simples. Nós sempre trabalhamos aqui com um caixa extremamente apertado. Inclusive, tivemos uma reunião com os poderes que recebem aqui do 10º. Nós tivemos aqui essa reunião há cerca de 45 dias atrás, mostramos a situação para o Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia sabe, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas do Estado. Então, nós até já pedimos para que o 13º dessas instituições, que eram pagos mês a mês, que nesse segundo semestre nós pudéssemos pagar essa totalidade devido a esse aperto só em dezembro. Eu não sei te dar detalhes exatos, mas se não for no primeiro mês, vai ser no segundo, no terceiro, que nós vamos ter um desarranjo total nas contas do Estado. Nós vamos retornar àquilo que aconteceu em 2007 e 2018, apesar de toda a austeridade do meu governo, mas o Estado não comporta pagar esses 6 bilhões agora e depois o pagamento da prestação mensal. Então, é algo que só depende de tempo. É difícil dar uma projeção exata agora, porque a Secretaria da Fazenda teria de fazer esses cálculos, mas eu te digo que quando você fica no negativo, tendo uma sangria desatada, uma hemorragia, é questão de tempo para que o coração pare de bater. Governador, eu agradeço a participação do senhor, mas a última mesmo, é que eu vi que o senhor deu uns elogios ali, fez elogios a Rodrigo Pacheco, relação entre o senhor e ele melhorou, porque antes estava tendo umas desavenças aí em relação a esse plano de regime de recuperação fiscal, né? A relação nossa é muito boa. Eu acho que no passado foram conversas de terceiros entrando no meio. Depois que nós passamos a ter uma conversa direta, eu sempre estou passando mensagem para ele, ligando e vice-versa, a coisa fluiu muito bem. Foi só tirar intermediário do meio que tudo se resolveu. E fica claro aqui que ele é uma pessoa boa, que quer fazer o bem. E da minha parte a mesma coisa, eu já falei com ele que ele pode me ligar a qualquer momento, que nós estamos aqui empenhados em resolver essa questão que ele tem contribuído tanto. Uma eventual candidatura dele não te incomoda não, governador, no caso ao governo de Minas em 26? Eu estou preocupado só com a questão da dívida, isso aí nós vamos deixar para conversar lá em 26, está muito longe ainda. Tá? Perfeito, governador. Governador, muito obrigada, tá, pelo seu tempo, por conversar com a gente aí sobre esse novo capítulo aí da dívida de Minas. Um abraço, boa tarde para vocês. Tudo de bom. Até logo. Bom, e mais detalhes dessa entrevista você pode conferir em otempo.com.br e também em todas as nossas plataformas. Até mais.